Olá, estudantes. É, Vocês que estão aqui acompanhando nossa disciplina, hoje iremos para a nossa primeira aula, né, que é sobre trajetórias profissionais, né, na área de saúde e aqui especificamente na área médica. Essa aula, pessoal, ela foi colocada no nosso programa por sugestão de uma acadêmica, uma estudante de medicina, que na época estava no terceiro ano aqui da instituição, a aluna Giovana, e ela deu essa sugestão no feedback da disciplina após a primeira aplicação da disciplina. Então, para vocês verem aí um exemplo, e eu vou colocar outros ao longo da disciplina, de que as sugestões dos alunos são sempre muito importantes porque vocês são meu público, vocês são o objetivo de eu estar aqui, né? A formação de vocês, o que vocês entendem também como relevante. Muito bem. Então, partindo para a nossa aula de hoje. Qual é o seu objetivo, né? Aqui sempre colocaremos na aula os nossos objetivos de aprendizagem, ou seja, com o estudo dessa temática, após essa aula, durante esta aula, com as atividades presenciais, o que que eu quero que vocês consigam ser capazes, né? Então, que vocês consigam analisar o panorama do mercado de trabalho da medicina, conhecer diferentes possibilidades de carreira médica, identificar recomendações para diferentes tipos de carreira e analisar as potencialidades e desafios dos diferentes tipos de carreira. Lógico que sempre faremos uma exposição mais breve aqui e discutiremos mais em sala de aula. Então, a primeira questão é qual o panorama do mercado de trabalho para médicos e médicas hoje, né? Aqui na década de 2020 em diante no Brasil. Esses dados aqui que eu trago para vocês, pessoal, são de um estudo que se chama Demografia Médica e ele é realizado há alguns anos, tá? Pelo professor Mário Schaeffer, lá da USP, do Departamento de Medicina Preventiva, e recentemente ele também ganhou apoio aí da Associação Médica Brasileira, da AMB, do Conselho Federal, enfim, mas é um estudo bastante robusto para fazer um censo aí da profissão médica e das várias características, né? Então aqui nós conseguimos observar algumas coisas, né? Que aqui com dados de 2025, né, que foi atualizado em relação às informações de 2024, temos aí cerca de 38 escolas médicas, né, cursos de medicina, né? Então temos bastante cursos. Em termos de vaga, aí são quase 50 mil vagas, né? E aqui é bem interessante vocês observarem que 20% aí das escolas são públicas e o 80% são privadas, são escolas médicas pagas, né, com as diferentes naturezas. As vagas de graduação, elas estão aí distribuídas em diferentes tipos de município, né, mas há predomínio em escolas médicas nas capitais do país, né, e vai diminuindo na medida em que as cidades são menores. E é bem interessante que aqui existe uma previsão que, no momento em que vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente já foi atualizada, mas de mais escolas médicas estarem sendo abertas, né? Isso via processos de judicialização. Escolas médicas estão sendo abertas e pouquíssimas estão sendo fechadas, certo? Muito bem. Aqui também é interessante ver a questão da concorrência para o ingresso na carreira em medicina, considerando, lógico, todas as vagas do país, né? Em 2014, aí, tínhamos cerca de 46 candidatos por vaga, numa média geral, e agora menos de 20. Né? Então, a abertura desenfreada, a abertura expressiva de escolas médicas, mesmo algumas sendo necessárias, acabaram gerando aí uma diluição dos candidatos. Né? Muito bem. E é diferente entre cursos públicos e cursos privados. Em cursos públicos, a relação candidato-vaga, na média, chega a quase 70, e nas escolas privadas, aí, uma média de 7. Né? Muito bem. E quando a gente vai olhar para especialização, né, a qualificação dos profissionais médicos, a primeira divisão que se faz é entre profissionais generalistas e profissionais especialistas. O que é o generalista?
é o médico que possui como titulação apenas a graduação médica. Então, quando a gente se forma médico, a gente não é um clínico geral, como alguns falam e popularmente é pensado. Nós somos, na verdade, médicos generalistas. Ou seja, temos um vasto conhecimento de várias nuances da área de saúde, especialmente voltado para o quê? As demandas mais prevalentes e epidemiologicamente relevantes da população. Ou seja, a gente sabe o básico de tudo. Isso seria o generalista. A gente sabe o básico de tudo. Isso seria o generalista, por exemplo. O especialista é o profissional que fez ou pós-graduação lato sensu, ou fez uma residência médica, que é o padrão ouro de formação prática profissional, dentre outras modalidades, e possui um título de especialista, né? E vai aí ter uma atuação mais específica na clínica médica, na ginecologia e obstetrícia, na pediatria, na cirurgia, e assim vai. Bom, então, com dados de 2024, a gente nota aqui, ó, que a gente tinha cerca de 40% dos médicos sendo generalistas e 60% sendo especialistas. Então, um predomínio de especialistas, mas uma quantidade expressiva e significativa de generalistas. Bom, muito bem. E quanto aos especialistas, né? A gente consegue observar que, dentre os especialistas, 50% se concentram em 7 especialidades, né? Aqui para vocês verem algumas delas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, cardiologia, ortopedia e traumatologia. Por que você acha que essas 7 aí congregam 50% dos especialistas brasileiros nessa época? Pois muito bem, são áreas básicas da medicina, são áreas que atendem segmentos populacionais muito grandes, pessoas aí de todos os tipos. Então, são áreas mais necessárias em quantidade mesmo, isso é natural. Muito bem. E já há alguns anos está ocorrendo o quê com a medicina, com os médicos e médicas? Uma juvenização, ou seja, os profissionais médicos são cada vez mais jovens, de menor idade. Então você pode entrar aí como mínimo, né, 17, 18 anos na faculdade e formar com 23, 24, né, sendo que dependendo do tempo de cursinho, leva um pouco mais de tempo. Mas, de qualquer forma, médicos aí com 30, 35 anos ainda são considerados médicos bastante jovens, né, em relação ao todo que nós temos. Então, se vocês olharem nessa pirâmide aqui, ó, na faixa aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, Y, temos a idade, no eixo X, temos o número de médicos, né? Nesse lado aqui direito, representado os do sexo masculino, no lado esquerdo, os do sexo feminino. Tá bom? Pois muito bem. Vocês conseguem observar aqui, ó, que na faixa aqui, ó, dos 20 para os 30 anos e no início dos 30, nós temos uma grande quantidade de médicos formados, né? Médicos, já graduados, né? Ou seja, uma juvenização importante da medicina. E o rol aí de médicos acima de 50, 60 anos é cada vez menor, tudo bem? E aconteceu também, já há alguns anos, né, uma feminização da medicina. Entram mais pessoas do sexo feminino na graduação médica e se formam mais pessoas do sexo feminino também. Então, desde 2023 aqui, ó, mais ou menos, teve um ponto de inversão, né? Veja que as mulheres ultrapassaram os homens em termos de quantidade na medicina, e essa tendência vai ficar cada vez maior, né? Tudo bem. O número de escolas médicas, né, de cursos de medicina, nós já vimos que por volta de 2024 aí, tínhamos cerca de 448 escolas médicas, o que hoje já deve ser maior, esse número. E é muito interessante nós observarmos que lá pelo início dos anos 2000, nós tínhamos aqui, ó, 143 escolas em 2004. Em 2000 eram 100 escolas. Em 1990 eram bem menos. Então, assim, a gente em cerca de 20, 25 anos, conseguimos quadruplicar, mais do que quadruplicar o número de cursos de medicina, né? E por que que isso acontece, né?
a gente tem que ver também que não só o número de cursos aumentou, como o número de vagas aumentou. Então, aí, ó, de 13 mil vagas em 2004, eram mais ou menos 10 mil vagas em 2000, fomos aí para quase 50 mil vagas. Então, assim, quadruplicou o número de cursos, mas a gente aí quase quintuplicou em 25 anos o número de vagas por ano, né? Só um comentário, o ponto de inversão, o ponto de maior aumento foi a partir de 2013. Por quê? Em 2013 surgiu um programa chamado Programa Mais Médicos, que ficou muito famoso por causa da vinda de médicos estrangeiros para atuar via Programa Mais Médicos. Mas o Programa Mais Médicos ele era um programa mais amplo e que ele tinha também a sua previsão um financiamento de reformas, atualização e expansão da infraestrutura do Sistema Único de Saúde e também tinha uma vertente de aumento do número de médicos que eles desenvolveram a partir de um estudo, né, entre alguns países, qual seria a média ideal de médicos, né, para a população. Eles chegaram num número e, para atingir esse número, né, eles viram que precisava aí de 2,7 médicos para cada 10 mil habitantes, mais ou menos, né? E daí eles começaram a abrir cursos de medicina, ampliar os cursos de medicina já existentes, ampliar as vagas, né? E isso deu no que nós estamos vendo hoje, que foi uma grande expansão da formação médica que não só tinha um sentido de política pública, porque era importante sim ter mais médicos, talvez não tantos, mas era importante na época, pela avaliação da política pública, mas virou também um bom negócio. Abrir um curso de medicina privado, não é à toa que 80% dos cursos são privados, é um bom negócio, porque é altamente custoso, as mensalidades são altas, né? E muitas vezes esses médicos continuam nas escolas fazendo aí cursinho, pós-graduação, mestrado, doutorado, educação continuada, e daí virou um grande mercado a educação médica, né? Houve uma mercantilização, que a gente chama, da formação médica. Muito bem, quanto às especialidades médicas, né? A gente já viu as 7 mais frequentes, né, que são mais prevalentes aí entre os médicos, né, é, por serem áreas básicas, né, e coloco aqui algumas observações importantes, né. Algumas especialidades, apesar da sua essencialidade, elas ainda são um pouco tímidas na sua representatividade dentre os médicos. Então, por exemplo, aqui, ó, medicina de família e comunidade, apenas 3% dos médicos aí, psiquiatria menos de 3%. Então veja, mesmo profissionais extremamente necessários para atuarem numa estratégia de saúde da família, numa UBS, para atuarem nos CAPs, atuarem no cuidado da saúde mental, ainda são pouco expressivos. Quando vamos para as especialidades menos populares, né, as que possuem menos especialistas, né, temos aí genética médica, patologia clínica, medicina física e reabilitação, medicina nuclear, e assim vai, que são realmente especialidades aí um pouco menos conhecidas e menos realizadas, né? Muitas delas, às vezes, os estudantes nem têm contato durante a graduação. Mas algumas especialidades ainda estão aqui porque são especialidades historicamente recentes, né? Então, por exemplo, a medicina de emergência, que criou-se as primeiras residências médicas há poucos anos, e ela ainda está se estabelecendo, né? E outras especialidades que realmente houve um decaimento ao longo do tempo, como a medicina preventiva e social, dos sanitaristas e assim vai, né, por diferentes motivos, né. E aí, qual especialidade você já pensou, se é que você mais populares ou menos populares? Muito bom. Daí, é interessante a gente notar o porquê as pessoas vão fazer medicina. Primeiro, pense sobre você. Por que você entrou no curso de medicina? O que te motivou a querer ser médico, ser médica? Tudo bem. Aqui eu coloco para vocês quais são os motivos mais frequentes
de acordo com a demografia médica de 2018, tá? Ela é mais antiga. Nessa época aqui, ainda era um estudo amostral, então eles não avaliavam todos os médicos do Brasil, eles pegavam uma amostra aí de mais de 4 mil médicos. Então, aqui, os objetivos mais frequentes, né? Pela vontade de fazer diferença na vida das pessoas ou fazer o bem, foi o mais frequente. Pelo interesse pelo estudo do organismo humano e das doenças, né? O interesse na matéria em si e não no contato com as pessoas. Então, são os dois motivos mais prevalentes, daí vem os outros. E eu coloco apenas esse em destaque por um interesse pessoal, né, da disciplina, que alguns escolheram a profissão médica pela possibilidade de exercer o ensino, ou seja, na intenção de atuar na formação de outros médicos no futuro, né? Isso é bastante interessante e não era uma porcentagem aqui tão insignificante assim, eram 9% dos médicos, né, nessa amostra. Isso era bem interessante. Muito bem. Os recém-formados, né, os egressos, né, quem acabou de se formar. Então, o que pretende fazer depois que se graduou? Aqui, o mais prevalente foi desejar fazer um programa de residência médica em outra escola ou na própria instituição que se formou. Então, neste caso aqui, ó, mais de 50% dos médicos queria fazer residência médica em outra escola, né? E quem queria fazer residência médica na própria escola, no caso aqui, na verdade, eram 22% dos alunos. Então, se somar aqui, ó, você tem 80% dos médicos querendo fazer residência médica, né? Aí, em menor parte, né, os outros 20%, alguns queriam fazer início imediato da prática, queriam ir trabalhar, né, gerar alguma renda, e assim vai, e outros queriam ir para fora do país, fazer uma pós-graduação que não é residência médica, mas é uma quantidade bem menos expressiva. Por que isso acontece? Não só realmente é um padrão ouro a residência médica, e esse é o motivo, mas por causa de perspectivas de carreira. Quando, desde que entramos, e mesmo antes de entrar na graduação em medicina, muitos dos professores, dos médicos, dos familiares, eles vão falar o quê? Você tem que fazer uma residência médica, que o caminho natural é graduação especialidades intermináveis, né? Então, essa é uma visão clássica e tradicional da formação médica. E por isso que existe essa tendência de todos, desde o início da graduação ou antes dela, buscarem qual especialidade vão fazer. Isso gera muitas vezes até angústia em alguns estudantes, né? Isso é importante da gente observar, porque não é o único caminho a residência médica. Muito bem. E os egressos, né? Onde que eles preferem trabalhar? A maioria dos egressos aqui, ó, 80% queria trabalhar dentro de um hospital. E outros 50% aí, né, poderia ter sobreposição de respostas, tá, pessoal? A pessoa pode querer trabalhar. Então, a maioria que quer essa vida aí de hospital e consultório, né? E poucos aí, ó, por exemplo, menos de 30% em unidade básica de saúde, ou 20% em programa de saúde da família, enfim, poucos nesse âmbito, né? E por quê? Pode ser que ocorra essa visão mais tendendo a um hospital, a um consultório, e não a uma unidade básica ou outro ambiente, né? Isso é interessante porque, na verdade, onde ocorrem as suas práticas profissionais ao longo da formação? Para onde vocês vão para aprender medicina? É muito mais, às vezes, para hospitais. E um desejo aí, às vezes até por uma questão familiar, de ter consultório. Mas é menos exposto a outros ambientes e por isso, às vezes, nem cogita, né, essa possibilidade, né? Bem, e coloca aqui que 24% ó, tinha interesse em universidade, em trabalhar numa instituição de ensino superior, né? Seja aí como preceptor, seja como professor. Então, é uma quantidade expressiva de estudantes que querem ficar num serviço acadêmico, um serviço que preza aí pelo estudo contínuo, por medicina baseada em evidências, por uma qualificação continuada da prática. E expectativas de rendimento? Quanto que os estudantes querem ganhar? Então, no início da carreira, os alunos aqui, na maioria deles, ó, 43%, queriam ganhar entre 8 e 12 mil reais, né? É um salário que, assim,
é muito mais alto do que a média da população, né? Isso já te coloca numa porcentagem bem extrema da população, em termos de salário, remuneração, né? E a maioria dos médicos, 33%, depois de 5 anos de trabalho apenas, né, 5 anos de formado, já gostariam de mais de R$ 24 mil, R$ 24 mil ou mais. Então, as expectativas salariais em relação ao restante da população e outras profissões é uma expectativa bastante elevada, né? E que, às vezes, com o aumento da competição no mercado da medicina, está ficando um pouco mais difícil de conseguir. Com o aumento da competição, é mais difícil de conseguir, às vezes, esses salários iniciais nos grandes centros, nas capitais, e assim vai, mantendo a sua segurança dos pacientes. E muitas vezes isso só vai ser possível indo para o interior ou para locais mais desassistidos da assistência médica, né? Que era um dos objetivos originais do programa Mais Médicos, né? Essa descentralização dos médicos. Hoje em dia é mais difícil, sem contatos, né? Sem o networking, conseguir aí bons plantões, bons trabalhos no início da carreira, né? Mas é possível aí vários médicos e médicas recém-formados, formados em boas escolas, conseguem os seus empregos, né? E a preferência sobre remuneração, a maioria gostaria de um salário mensal, né? Ou seja, algo fixo todo mês, e outros uma remuneração mista, né? Então, tanto uma hora fixa quanto uma hora por um salário que depende do quanto você trabalhou, por hora, né? Plantões pontuais e assim vai, né? Então, essa questão da estabilidade ou não do salário, ela está mudando por um processo que a gente conhece na medicina como pejotização. O médico no passado, todos eram contratados ou via concurso público ou via CLT, né? Eles assinavam a carteira. Hoje em dia, poucos médicos, né, autônomos trabalham com carteira assinada e via concurso público. O caminho está crescendo cada vez mais, com um médico sendo contratado por uma empresa ou criando a própria empresa, né? Ou seja, criando um PJ, uma pessoa jurídica, e ele vai prestar serviços através dessa empresa. Qual é a diferença? A remuneração fica até um pouco maior, mas não há direitos trabalhistas quando você trabalha via PJ. Você não tem férias, você não tem 13º e não tem auxílio-doença, nada. E você também só ganha, recebe se trabalhar. Então, se você parar 30 dias para trabalhar, para tirar férias, sendo PJ, você não recebe nada, né? Então, existem essas questões aí problemáticas da pejotização. Não tem fundo de garantia, não tem aposentadoria a longo prazo, se você não fizer a própria aposentadoria privada, e a previdência privada, e assim vai, né? Então, são coisas para a gente pensar que estão mudando. E o que os médicos buscam para serem felizes, né? Para terem um exercício profissional satisfatório, gratificante, né? Então, a maioria dos médicos aqui querem um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e ter uma jornada de trabalho flexível. Isso cresce cada vez mais com a nossa geração, as nossas gerações são mais jovens, querem vidas mais flexíveis, equilibradas e com uma jornada de trabalho mais tranquila, né? Em relação ao que foi por muitas décadas com os médicos mais experientes e veteranos, né? E alguns médicos, né, querem, para serem felizes na sua profissão, realizar pesquisa e realizar ensino, né? Seja um ensino no hospital pela preceptoria, né? Seja um ensino no serviço, né? No caso, para a preceptoria, ou seja um serviço em sala de aula mesmo, né? Isso é bem interessante, os fatores que gerariam felicidade. Muito bem, mas daí vem essa pergunta, né? Então, diante de todo esse panorama, essas discussões, essas reflexões que a gente colocou, me formei. E agora? Quais são os caminhos possíveis, né? É residência médica, não é? É outra coisa? Qual é o melhor caminho para o que você quer ser como profissional, né? Muito bem. Aqui eu coloco a principal questão que talvez esteja em pauta, em conflito hoje na formação médica, porque a maioria dos médicos veteranos apenas visualizam a residência médica como o único caminho após a graduação. Mas
pela disputa, pela competição, pelas escolhas, enfim, ou necessidade de trabalhar. Muitas vezes os estudantes demoram um pouco para entrar no programa desejado. E isso não é demérito, né? E talvez a grande colocação dos médicos de que é necessário uma residência médica é a importância que eles querem atribuir para a necessidade de qualificação profissional. Ou seja, não é porque a gente tem um diploma de medicina após 6 anos de estudo que você está absolutamente apto a trabalhar como médico de uma forma segura para os seus pacientes, para a população, para o cuidado que você vai prestar, né? Então, é necessário se qualificar de acordo com o que você quer fazer. Então, eu coloco aqui todas as possibilidades que existem, né? Então, começando aqui, numa que está crescendo muito, a pós-graduação lato sensu. O que é isso? É um curso que dura aí entre um ano e meio, né? Geralmente um ano. São cursos que você vai se aprofundar em alguma área, mas geralmente são cursos mais curtos do que uma residência médica, tem uma carga horária bem mais baixa, né? E pode ou não ou ter atividades práticas. Muitos deles, né, são vendidos na modalidade totalmente à distância, ou online síncrono, né, e sem atividades presenciais. Outros não, né, ou uns com prática, outros não. Isso depende. Então, um curso lato sensu, uma pós-graduação lato sensu, por lei, pelo MEC, tem que ter no mínimo 360 horas distribuídas aí ao longo desse ano, né? E geralmente, né, se exige aí a realização de um trabalho de conclusão de curso, um TCC, que geralmente é uma revisão bibliográfica, um ensaio, algum texto acadêmico. Ou não é necessário nenhum TCC, que deixou de ser obrigatório, então várias pós-graduações já não colocam a necessidade de TCC. Pós-graduação é isso, você pode fazer uma pós-graduação em clínica médica, medicina em terapia intensiva, em psiquiatria, em dermatologia e assim vai. Você só tem que pensar qual programa de pós-graduação lato sensu você vai escolher e com qual finalidade, né? Se você quer fazer procedimentos médicos, né, quer ser um dermatologista e tal, talvez não seja tão interessante um curso online, EAD e totalmente teórico, né? Que é necessário aí um pouco mais de vivência prática. Mas, às vezes, você vai fazer um curso que demanda menos disso, é mais teórico. Enfim, você tem que ver qual é o seu objetivo, né? E o quanto isso vai realmente te dar confiança para exercer aquela área. Muito bem. Existe também os MBAs, né? O MBA é uma espécie de pós-graduação lato sensu, mas que eu separo, né, da pós-graduação lato sensu no geral, porque o MBA é voltado para a gestão, geralmente. Então você faz um MBA para você se aprofundar em questões de gestão, por exemplo, na área de saúde, gerir um hospital, gerir uma clínica e assim vai. Também é uma opção, né? A residência médica, ela é também uma espécie de pós-graduação lato sensu. A grande diferença dela é a carga horária, né? Enquanto o MBA, pós-graduação lato sensu no geral, tem no mínimo aí 360 horas ao longo de um ano, uma residência médica, a menor delas tem 2 anos de duração, a maior delas tem 5 anos de duração. Estou falando das especialidades de acesso direto, que são por volta de 30 especialidades, né? Então, das que você pode entrar, ou seja, acesso direto, você pode entrar diretamente após a sua formatura, né, via processo seletivo. A residência médica de 2 a 5 anos, ela tem uma carga horária semanal, por lei, de 60 horas. De 60 horas. Então, isso é muito. É como se fosse de segunda a sexta, 12 horas por dia, né? Entra às 7, sai às 7. Só que é sabido no meio acadêmico, mas não muito anunciado, que existe uma sobrecarga desta carga horária na residência médica, né? A residência médica, ela deveria ser no máximo 60 horas semanais, incluindo plantões. Mas várias residências médicas, é relatado, é sabido, que chegam a 100 horas, 110 horas ou mais, né? Ou seja, a pessoa realmente é residente no hospital, mora no hospital, né? Então isso gera aí questões de acordo com a vida que você quer ter. Muito bem. Outra diferença importante: pós-graduação lato sensu e MBA geralmente são pagos. Você paga para cursar, né?
mesmo em instituições públicas, é permitido que se cobre para você cursar uma pós-graduação lato sensu MBA. Já a residência médica, não. Você não paga, você tem alimentação no local, tem uma bolsa que hoje o valor bruto é de fica na faixa de R$ 3.600 e pouco, né? Hoje, 2025. E também tem um auxílio moradia aí, eventualmente, que dá para ser requisitado, né? Mas, enfim, não é um valor tão grande como se fosse trabalhar, mas também não tem que pagar, como é o caso de uma pós-graduação lato sensu, um MBA, né? Então, essas são as diferenças. E, lógico, a vivência prática na residência médica é muito mais intensa do que as outras modalidades, né? Especialmente por uma especialidade cirúrgica, se for o caso, com procedimentos, é muito difícil ter uma boa formação com curso exclusivamente teórico, né, ou online. Muito bem. Daí a gente vai para os fellows, para os estágios. Os estágios funcionam da seguinte forma. As residências médicas de um programa X, por exemplo, tem 10 vagas. Só que aí eles oferecem 2 vagas de estágio, né? O que é isso? O estágio é o cara, é o médico que vai seguir o mesmo programa dos residentes. Ele vai fazer tudo igual, só que ele não vai ganhar bolsa alguma. Ele é apenas um estagiário, ele não é um residente. Então é mais uma questão até de financiamento do que qualquer coisa. Então essas bolsas de residência médica, elas vêm, né, lá do governo, né? Elas vêm lá do ministério. Então elas têm uma quantidade finita. Mas, às vezes, os serviços, mesmo tendo só 10 bolsas para aquele programa, possuem, por exemplo, capacidade para absorver mais profissionais. Então, eles abrem vagas de estágio. Então, essas vagas de estágio também passam por algum processo seletivo, geralmente, mas não vão ser remuneradas. E existe hoje já estágios pagos, que a pessoa paga para ser estagiário, né? Isso também está começando a existir. E os fellows também são estágios, só que são estágios de subespecialistas, geralmente. Então, você já fez, por exemplo, né, cirurgia, você já fez urologia, né, como subespecialidade, e daí você vai fazer um fellow de 1 ano, seja aqui dentro do país ou no exterior, para poder se aprofundar numa técnica que é chamado de fellow. Muito bem, isso daí é o básico, que é mais de acesso direto, geralmente os médicos procuram mais, mas existe também a pós-graduação stricto sensu, ou seja, sentido estrito, restrito. Quer dizer o quê? São os mestrados e doutorados. Então, são programas de pós-graduação para desenvolver aí a formação de médicos que vão ser pesquisadores e ou professores, né, docentes universitários. É a pós-graduação stricto sensu, o mestrado dura aí de 2 a 3 anos, o doutorado aí de 3 a 4 anos, mais ou menos, né? E essa pós-graduação stricto sensu, ela serve para te qualificar para ser um pesquisador ou para poder entrar numa universidade como docente, né? E é possível, sim, logo após a graduação, entrar, por exemplo, no mestrado. Isso é possível, né? Se for de interesse do estudante. Muito bem. E as possibilidades de trabalho, né? Você faz essa qualificação, você pode ter algumas situações. Ou você vai apenas fazer uma qualificação após a formação, ou você vai apenas trabalhar, ou vai fazer uma qualificação e trabalhar. Então, esses dois slides aí se misturam, né? Dentro do rol de possibilidade de trabalho, o mais comum dos médicos irem trabalhar recém-formados é o quê? Nos pronto-socorros e em UPA, né, unidade de pronto atendimento, né? E aqui, cuidado, dentro de uma UPA existe aí, geralmente, né, divisão de sala verde, sala amarela, sala vermelha. Tome muito cuidado nessas questões para você, recém-formado, não entrar em algo que você não está apto e capacitado para, né? Uma sala verde vai fazer a triagem e também vai ficar apenas resolvendo os casos mais simples. Uma sala amarela aumenta a complexidade, sala vermelha aumenta ainda mais a gravidade, né? Então veja aí essa divisão para ver em qual setor você vai ser alocado, se existe médico experiente na retaguarda e tudo mais. A grande dica para tudo é sempre vá para um local conhecendo alguém, né, ou busque se informar sobre aquele local com alguém que já trabalhou lá antes de você, para você não cair em situações perigosas para si
ou para os próprios pacientes, né? As Forças Armadas, né, também são uma opção aí, que é obrigatório os estudantes do sexo masculino prestarem, né, na formatura, mas é opcional aí para o sexo feminino. E as Forças Armadas têm o Exército, né, que é o terrestre, tem a Aeronáutica e tem a Marinha, né? Então, existe um processo seletivo também aí, com base em currículo, né, para vocês poderem ir para as Forças Armadas, e tem aí geralmente uma moradia em alguns locais, tem um salário não muito alto, mas tem, é uma opção também. Dá para fazer carreira nas Forças Armadas. Trabalhar numa OBS, né, na Unidade de Base de Saúde, no postinho. Então, você pode trabalhar numa OBS como um clínico, por exemplo, né? Ou você trabalhar como um médico de saúde da família, médico de família e comunidade mesmo. Às vezes, mesmo sem a especialidade, médicos generalistas são contratados nessas posições, né? E daí pode ser CLT e alguns locais já está sendo PJ também, né? Existe uma possibilidade aí. Trabalha em eventos, né? Então, eventos de festas, né? E assim vai. E existem várias outras opções. Plano de saúde, atendimento domiciliar, perícia, trabalhar com administração, preceptoria, tentar concursos públicos, montar consultório particular, né? Lógico, eu destaquei as que são mais frequentes, né? E existem outras que são menos comuns, com médicos recém-formados, mas que a longo prazo vocês vão conhecendo essas possibilidades, né? E aí, o que você gostaria de fazer após a formatura? Se qualificar como, ou trabalhar como, ou fazer os dois como? Qual que é o seu plano? O que você tem mais interesse, né? Eu deixo aqui de sugestão de leitura, tá? Um artigo com a diferença de educação em saúde e educação na saúde, para vocês poderem se aprofundar nessa questão, né? Que é muito importante porque é o cerne da disciplina, vocês entenderem a diferença entre esses conceitos. Tudo bem? E a minha última fala para encerrar esta aula é o Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação brasileira, né, que está no livro aí dele da Pedagogia do Oprimido, em que ele fala: o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando. Que, ao ser educado, também educa ao professor, né? Ou seja, ensino e aprendizagem é parceria. Então ele continua: ambos, assim, se tornam sujeitos do processo, em que crescem juntos, em que os argumentos de autoridade já não valem. O que eu quero dizer com isso? Qualquer sugestão, necessidade, insatisfação, né, que vocês tenham ao longo da disciplina e queiram conversar e trocar uma ideia, fico totalmente à disposição e aberto. Isso é muito importante para conseguirmos ter aí um bom desenvolvimento e vocês aproveitarem ao máximo essa oportunidade na formação de vocês, certo? E também me ajudarem, auxiliarem a melhorar a disciplina e as atividades para vocês, tá bom? Então, só gostaria de reforçar essa mensagem para vocês. Muito bem. Então, bons estudos novamente, fico à disposição aí para continuarmos conversando, tá bom?